Ó Jesus que viveis em Maria, vinde e viveis em vossos servos. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde e viveis em vossos servos. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde e viveis em vossos servos. Boa noite. Salve Maria. Que alegria voltar nessa casa de misericórdia, de acolhida. Quando eu olho para aquelas árvores ali queimadas, né? Tem bastante marca ali, hoje não dá para ver, agora não dá para ver porque está à noite. Mas eu vejo as cicatrizes que ficaram no rosto de cada um que permaneceu nesse carisma. Assim como você vê um leão depois de uma guerra que ele fica todo machucado. E não só para o carisma, com certeza você que está aqui também tem as suas cicatrizes para permanecer, para ficar, para não desistir, para não abandonar o barco. E só veio para essa vigília quem tem sede de algo mais, amém? Não tenho dúvida disso. A renovação carismática, quando vem esse sopro, né, de Deus para a igreja e as novas comunidades, ela trouxe muito isso. Ela resgatou para a igreja orações como as 1000 Ave Marias, adoração ao Santíssimo, vigília com o Santíssimo exposto. E foi uma efusão de muita graça, né? Uma torrente de graça que aconteceu no Brasil e no mundo. Mas parou o sacrifício, cessou o sacrifício, cessou o fogo. E eu sinto Deus, né? Na segunda vigília que eu prego esse ano, a primeira foi numa casa de recuperação lá em Londrina. E eu não tenho dúvida que Deus quer renovar em nós esse espírito de sacrifício, porque os dias são maus. E se a gente não colocar o nosso corpo em submissão, nós não vamos aguentar. Pega comigo as Sagradas Escrituras no Evangelho de São João, capítulo 14. Nós vamos fazer um caminho nessa vigília. Então é importante que você fique até o fim. Amém? Amém. Acordado, né? Não é só ficar até o fim. João 14. Amém? Acharam? Evangelho de São João, capítulo 14. Eu nem me apresentei, né? Deixa eu me apresentar, senão daqui a pouco encerra a vigília aí. Eu sou lá de Cornélio Procópio, de uma comunidade chamada Revestido da Força do Alto. Meu nome é Guilherme. Faço nesse ano 11 anos de casado com a Thaís. Desse relacionamento nós temos 6 filhos que estão aqui e uma que já está no coração de Deus, que é a Inês. Então o Rafael Maria está aí, a Tereza Maria, o Bento Maria, Tomás Maria, Verônica Maria e o Bernardo Maria. Acredito que já deve estar dormindo com a minha esposa, né? Ali do lado ali. Eu deixei uma comunidade que tem mais 3 membros de vida, né? Um que casou agora, um casal que até o pessoal estava lá tocando, José e a Sabrina, dia 13 de maio. E tem mais uma jovem que deu a vida por Cristo. Eu costumo dizer que Deus leva a sério quem leva Ele a sério. Deus leva a sério quem leva Ele a sério. Santa Mônica levou Deus a sério. Santo Agostinho, São Francisco, esses homens entenderam que havia um tempo para cada coisa e por isso eles não abriram mão da promessa. João 14 diz o que no título aí da tua Bíblia? O que está? Promessa do Espírito Santo, é isso? É o título da tua Bíblia? Está aí isso? Antes do João 14? João 15? João 14, 15? Promessa do Espírito Santo. Vamos ver como que ele começa essa promessa. Versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque o permanecereis. Por quê? O permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aqui para mim. Eu tenho dado catequese para as minhas crianças ali. Eles vão receber, os 2 mais velhos, a comunhão esse ano, né? Tá próximo deles receber. O sacerdote ainda não marcou.
E é à noite, né, que eu pego eles. E quando eles estão com sono, eu falo, luta aí, para ficar acordado. Que o pai não gosta de pregar para quem está dormindo. É um combate, não é? Existem demônios que agem para roubar a palavra, para entupir o nosso ouvido, porque essa palavra ela é libertadora. Quando esse mesmo evangelista fala no capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é porque a libertação ela vem do conhecimento. A gente pode ir numa casa, expulsar os demônios, tirar tudo aquilo que é interdito, mas se não der conhecimento para aquela pessoa, o caminho dela não ir buscar aquilo que é errado, de nada vai adiantar. Então quando ele fala da promessa do Espírito Santo, ele já inicia falando de outra coisa. Ele fala assim, ó, se me amais, guardareis os meus Mandamentos. Então, amar a Deus não é um sentimento, amar a Deus não é colocar uma camisa, um sinal, um distintivo, um adesivo no carro. Amar a Deus é guardar os mandamentos dele, ponto final. Se eu não guardo os mandamentos de Deus, se eu não vi, quais os mandamentos? Os 10 mandamentos. Os 3 primeiros é em relação à Santíssima Trindade, honrar Deus, não blasfemar contra o seu nome, guardar domingos e festa. Então se eu não vou na missa de domingo, eu acredito que todos que estão aqui vão na missa de domingo. O que vai nos pegar e o que os santos vão dizer que o que mais leva as pessoas para o inferno é o 6º, que é não pecar contra a castidade. Então se nós queremos falar de Espírito Santo, primeiro nós temos que entender que nós precisamos fazer uma limpa e colocar em ordem a nossa casa. São Leonardo de Porto Maurício e Santo Afonso Maria de Ligório, eles defendem uma tese que Deus colocou um número de pecado para cada um. Por isso que às vezes a gente vê jovens, vê as pessoas que estão andando e tem umas mortes súbitas, porque venceu o limite de pecado, e aí logo é recolhido. Qual que é a palavra para eles argumentar isso? Um dia Deus fala ao coração do profeta Isaías, vai lá visitar o rei Ezequias e fala para ele que acabou o tempo dele. Ele vai e anuncia, e o rei entra numa comoção, numa contrição e começa a pedir misericórdia para Deus. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Então fala para essa pessoa que está do teu lado, toma cuidado, porque você não sabe o número de pecados que Deus te deu para você gastar. É cabuloso isso, cara. É sério isso daqui. E aí a gente vai entender. Eu tô com um livrinho aqui, talvez eu pegue ele ali, que é as verdades do purgatório. Aí tem uma parte que o cara vai colocar só as revelações dos santos que viram crianças no purgatório. E esse mesmo santo São Leonardo de Porto Maurício, ele vai defender que o fogo do purgatório é pior do que do inferno. Por quê? Porque ele fala que o fogo do inferno é você colocar lenha seca. Vocês queimam aqui, né, direto as coisas. Às vezes vocês não queimam, os outros queimam, né? Quando tá galho seco ali, queima rápido. Mas quando tá galho que não é seco, o fogo tem que fazer mais força e começa a estralar. Porque não era para aquela pessoa estar lá. Então não mire o purgatório. Às vezes a gente fala, não, né, eu vou pro purgatório. Não, mire o céu, irmão, porque se você errar, você vai pro purgatório. Agora se você ficar mirando o purgatório, presta atenção aqui, pode ser que você caia e vá direto pro inferno. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, é muito séria essa conversa que nós vamos ter essa madrugada. Aí o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Aqui entra algumas coisas como anticoncepcional, vasectomia, laqueadura, pílula, camisinha. A proposta que o demônio fez para Eva foi o que? Sereis como Deus. Quando o homem diz e a mulher diz para o seu corpo que Deus não tem liberdade para fazer o que ele quiser, ele está se tornando como Deus, e isso é muito grave. Satanás perdeu o céu por um descuido. Adão e Eva perderam o céu por uma desobediência. Deus dá uma palavra para Noé, para construir uma arca. Ele começa a construir, não foi do dia para a noite, demorou. De repente vem o dilúvio. Será que naquela cidade não tinha parente de Noé, familiar dele, amigo dele? E quando essa água começou a encher,
crescer, será que as pessoas não batiam naquela arca pedindo misericórdia para recolher eles? Me ajuda! Ô Noé, eu sou teu parente. Talvez a mãe dele bateu lá, talvez o pai dele bateu lá. Por que que ele não acolheu ninguém na arca? Porque não seria um ato de misericórdia de Noé colocar mais gente para dentro? Por que que ele não acolheu? Porque o desígnio de Deus para aquele povo, o limite de pecado para aquele povo tinha estourado. E se Noé acolhesse, ele estava ofendendo quem? Deus. Ele estava fazendo um ato com o homem, mas ele preferiu ficar bem com Deus. Jesus Cristo vem derramar o sangue dele por causa do pecado de Adão e Eva. Por causa de um pecado, olha a gravidade do pecado. Por isso que antes de falar da promessa e do cumprimento da promessa, Jesus fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Arruma a tua casa. Fala para essa pessoa que está do teu lado: arruma a tua casa. E arrumar a tua casa é viver segundo os mandamentos de Deus. Jesus está passando e os judeus tinham sede de saber sobre o céu, sobre salvação. Um jovem se aproxima dele e fala: bom mestre, o que devemos fazer para ganhar o céu, para ser salvo? Jesus fala: viva os meus. Aquele menino fala: eu já tenho vivido. Jesus percebe que ele quer ser santo, que é outra conversa. Aí Jesus toca na ferida dele: vai, pega o que tens, vende e dá aos pobres. Então, sem guardar os mandamentos, ninguém vai entrar no céu. Sem lutar, e não é difícil. Se eu deixar de matar alguém, eu estou fazendo alguma coisa de boa, de bom? Eu não matei ninguém, eu fiz alguma coisa de bom? Fiz alguma coisa de bom? Não matei ninguém, não fiz nada de bom. Eu não roubei, eu fiz alguma coisa de bom? Eu não desejei a mulher do próximo, eu não cobicei as coisas alheias, eu não fiz nada de bom. O que vai pegar é esse sexto. E o terceiro para aqueles que não conseguem nem ir na missa. Agora você olha para a vida dos heróis da fé, dos santos. O que eles fizeram? Para alguns a proposta era só jogar um incenso ali para um imperador, que eles eram livres da morte. Tem um santo da igreja chamado São Thomas More, da Inglaterra. Um dia o rei da Inglaterra, ele se apaixonou por outra mulher, só que tinha um problema, ele já era casado na igreja. E aí ele chegou para o Papa e falou: anula meu casamento. O Papa falou: se eu tivesse 2 vidas, eu anulava o teu casamento. Porque uma ia ser condenada de eu fazer isso, a outra eu ia para o céu. Mas eu só tenho uma alma, então eu não posso fazer isso. Quando ele fala isso, esse rei rompe com a igreja católica e funda o anglicanismo. E aí ele começa a perseguir os católicos. E aí tem um leigo chamado Thomas More que fala: não, está errado isso. E aí ele está para ir ser enforcado, a filha dele chega para ele e fala assim: pai, não vai. Só jogar um incensinho pro imperador, só falar que o casamento dele é permitido, que o senhor aceita isso. Daí veio a esposa também, a filha e a esposa. Aí ele começou a perguntar: quantos tempos de vida você acha que eu tenho? Quantos anos você acha que eu vou viver mais? 10? 15? 20? 30? Aí ele fez uma pergunta: e depois, para onde que eu vou se eu negar Jesus? Aí há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, está sendo celebrada uma missa. Os calvinistas invadem a igreja de Anhangabaú, lá no Rio Grande do Norte. E aí a proposta para eles não foi negar Jesus, foi negar a Eucaristia. Eles falam: nós temos a Bíblia, fica com a Bíblia, mas vocês têm que negar a missa. Eles falaram: não. E eles começaram a louvar a Nossa Senhora, ia matando. Depois eles foram para outra cidade. Para não ouvir mais as pessoas louvando Nossa Senhora, eles cortaram a língua. E aí tinha criança pequenininha lá no meio. Tinha ministro da Eucaristia, tinha casal, tinha padre. E aí eles cortavam o genital dos menininhos
enfiava na goela da mãe e matava a mãe sufocada com o genital do filhinho. E eles morriam dizendo: louvado seja o santíssimo sacramento do altar. E nós vamos ter que honrar o sangue desse povo. Pega comigo Apocalipse. Oi, 7. Versículo 9. Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Palmas na mão é o sinal do martírio. E bradavam em alta voz: a salvação é a obra de nosso Deus que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Talvez nós não vamos ser mártires do sangue, mas todos antes de derramar o sangue foram mártires da paciência. E a paciência é se conformar com a vontade de Deus. Quando nós não adestramos, quando nós não forjamos o nosso corpo, e nós somos uma geração naturalmente relaxada. Eu olho para eu fui criado pela minha bisavó. Eu não sei se a minha avó teve um colchão para dormir na criação dela. Eu sei que demorou muito para ela pôr um tênis no pé, um sapato. A água não era fácil, então tempos difíceis formam pessoas fortes. Tempos frágeis formam pessoas frágeis. E aí nós começamos a ver vamos ver cada vez mais surgir doenças na mente. O direito romano já foi destruído. Eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos esses dias foram 3 homens foram registrar uma criança no cartório, um trisal. 3 pais. Aqui no Brasil, uma mulher que se diz homem, um homem que se diz mulher, eles casaram. E aí essa mulher que se diz homem, ela engravidou, só que ela tá tudo barbuda, cabelo curto. Ela vai ser o pai e ele vai ser a mãe. E ele tem silicone. Não sei como que vai amamentar, mas... Para entender isso, eu não consegui quando eu vi. Falei: credo, o que eles fizeram que o cara tá grávido? A Thaís teve que me explicar, que isso que eu expliquei para vocês aqui. O Brasil já não é mais um país cristão há muito tempo. Nós já vivemos uma ditadura invisível. Se eu quiser tirar meu filho da escola e educar ele em casa, eu posso? Sim ou não? Não posso. Agora vai ser obrigado escola integral. Se você quiser falar que você não quer mandar o teu filho na escola integral só meio período, você não vai poder. Se eu quiser tirar a carteira de motorista, eu posso ir direto fazer o teste lá no Detran, ou eu tenho que pagar para a autoescola para fazer todo aquele caminho? Tem que pagar, não tem? Não seria só eu ir lá fazer o teste, porque em todos os países é assim. Então nós vamos vivendo coisas que já estão sendo colocadas em nós há muito tempo. E aí nós vamos ter fibra. Se eu não consigo guardar os mandamentos para colidir com essas coisas grandes, onde a minha imagem vai ser perdida, onde eu vou correr o risco de tomar processo pela salvação dos meus filhos, pelo um direito meu, nós vamos amarelar.
Por isso que eu vejo esse mover de Deus com vigília, por quê? Porque é luta contra o diabo, não, é luta contra a tua própria carne, é luta contra o teu olho que quer descansar, é luta contra o teu corpo que está acostumado com chuveiro quente, com cama quente, com vários colchões, nós estamos acostumados. E se for tirado isso? Esses homens viram filhos morrerem na sua frente e não negaram Cristo porque eles tinham a esperança do céu. Pega comigo Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Aproveita e dá um cutucão nessa pessoa que está do teu lado e fala: desperta, guerreiro, está só começando. Não rende não. Mateus 19, versículo 27. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Então tem duas coisas aqui, ó. Deixar tudo para seguir Jesus. Ninguém segue a Cristo sem antes ter feito esse ato de deixar tudo. E deixar tudo custa. Porque aqui agora nós já não estamos falando de mandamento, nós estamos falando de coisas mais profundas. Porque eu creio que se você veio até aqui nessa vigília, você quer algo mais com Deus, amém? Santo Antônio de Pádua diz que esse tudo significa as coisas exteriores, carro, grana, fama, e interiores, isto é, as coisas possuídas e também a vontade de possuir, de tal modo que não nos restou absolutamente nada, porque enquanto ainda a minha vontade prevalecer, a de Deus nunca vai prevalecer e eu nunca vou conseguir seguir Ele. Então Jesus já fundamenta isso neles. E por isso Pedro tem autoridade Pedro toma a palavra e fala: eis que nós deixamos tudo. Eu não deixei tudo ainda, já deixei algumas coisas externas. Casa recém-construída, desejo de uma carreira promissora no futebol, clube. Agora as coisas interiores, porque às vezes são coisas boas, né? Mas quando essas coisas boas não são agradáveis ao coração de Deus. Pega comigo Isaías 14. Versículo 22. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos, apagarei o nome e o vestígio de Babilônia. Santo Antônio fala que essa Babilônia aqui, ela significa que Cristo destruiu nos apóstolos o desejo do meu e do teu. Então deixar tudo também entra nessa palavrinha. Minha, meu e teu. Porque a gente, às vezes o casal tá junto, mas o carro esse carro é meu, essa moto é tua. O que significa isso? Posse. Quando Jesus está tirando isso do coração deles, o desejo de possuir, não tem mais meu, não tem mais teu, agora a tua vida é minha. E se você não entregar isso, você não vai conseguir ser livre para me seguir. Porque tudo que nós temos foi Deus que deu. Se você está com saúde hoje, ou se você está sem saúde hoje, é graça que Deus te deu. Quando o cara fala: não, eu consegui por minha própria força, ou inconscientemente, um negócio que martela na minha cabeça é que São Vicente Ferrer fala que o pregador da palavra, o juízo dele vai ser diferente. Jesus vai chamar ele para a mesa da refeição e vai falar para ele: o que você pescou? E aquele que buscou reconhecimento, fama,
que exigiu um monte de coisa para pregar, que não tocou nessas coisas, que não falou para as pessoas, sai do erro. Esse dia eu vi um vídeo de um padre, fizeram uma pergunta para ele sobre a vasectomia. E aí ele falou, como se fosse algo simples, ele falou, não, a igreja condena, é um pecado, mas é só confessar. Tem pecados que não é só confessar, que precisa de reparação. O roubo é um deles. Que se você só confessar que você roubou, não, você tem que confessar e reparar aquilo que você fez. De quem que roubou. E essa questão também da vasectomia, da laqueadura, precisa de uma reparação. Até o final da vida, assumir uma criança, assumir uma creche, assumir uma obra e colocar grana. É tocar no bolso. O mesmo gasto que teria com o filho. É melhor gastar aqui do que ter que pagar lá. Por que eu comecei a falar do purgatório, meu irmão? São Tomás de Aquino fala que o mesmo fogo do inferno é o mesmo do purgatório, com exceção que o fogo do inferno não tem luz e o do purgatório tem luz. Jesus fala que nós vamos ter que prestar conta até das nossas palavras vãs. Tem um documentário na Lumine TV que é sobre o purgatório. E aí tem eu acho que é na Itália, um museu que é só de coisas guardadas de pessoas do purgatório que vieram aqui. É parede de convento que a pessoa só colocou a mão e afundou a mão da pessoa lá com o fogo dela. Que afundou, tá vazada assim a mão. Agora se nós... Ai, achei que era velho isso daqui, esse daqui. Se nós não aguentamos ficar 1 minuto aqui, ó. E esse fogo aqui foi feito para nos ajudar. Não foi para nos punir. Não foi para nos purificar. Nós não aguentamos. Eu tenho uma espinha ali que eu ganhei. Se alguém ficar 1 minuto com o dedo aqui, eu dou ela. Alguém quer arriscar aí, valendo uma espinha? 1 minutinho, 60 segundos. Vai, Jô. Não, às vezes eu não aguento, cara. A gente fica um pouquinho, você já... E é real. Pega comigo Mateus 5. Porque o protestante ele não acredita no purgatório. Ele fala que isso é invenção da igreja católica. Porque não tem a palavra purgatório na Bíblia. Mas não tem a palavra Santíssima Trindade na Bíblia também? Não tem trindade na Bíblia. Fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Mateus 5. Versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Quando a gente ouve essa palavra adversário, em quem que a gente pensa? Logo quando vem, quem que é teu adversário? Logo vem o demônio, não é? Só que essa passagem fala, entra em acordo com o teu adversário. Então jamais Jesus ia falar, entra em acordo com o diabo. Então quem que é esse adversário? Santo Agostinho entra num debate, se é eu ou se é os mandamentos. Aí ele fala, não, que o homem ele não tem um poder de pesar ali no juízo contra ele mesmo. Ele não vai ter voz no juízo. Mas para aquele que não quer viver os mandamentos de Deus, que não quer colocar em ordem a sua casa, os mandamentos se tornam um adversário. Aí continua, entra em acordo com os mandamentos, enquanto estás em caminho com ele, enquanto você vive, para que não suceda que te entregue ao juiz, Cristo, e o juiz te entregue aos seus ministros, os anjos, e seja posto em prisão. Tem 2 prisões, ou inferno ou purgatório. Só que o inferno, depois que caiu lá, você vai sair? Tem oportunidade de sair? Sim ou não? Não. Então existe uma prisão, que depois que eu pagar até o último centavo, eu vou sair. Qual que é essa prisão? Fala comigo, purgatório. Está na Bíblia aqui o purgatório. Até o último centavo. Aí Nossa Senhora aparece em Fátima, visita aquelas 3 criancinhas e elas começam a perguntar sobre as amigas dela, se tinha sal. A Maria das Neves está no céu, tá?
E a fulana, a criancinha, 12 anos, está no purgatório até o final dos tempos. Cara, o que aquela criancinha fez? Morando na roça, sem internet, sem funk. Não tinha funk, não tinha baile naquela época. O que tinha era a festa da igreja ali, uma quermesse que eles dançavam, sei lá o que era o ritmo que eles dançavam, mas com certeza não era sensual. Não tinha essas músicas de sofrência, não tinha. Não tinha Netflix, não tinha jogo de futebol para o cara ficar 2 horas ali sofrendo por algo, não tinha. E essa menininha perdeu o céu, perdeu não, o purgatório só tem uma porta que é o céu, mas vai ficar sofrendo até o final dos tempos, até a segunda vinda de juízo de Jesus. Cara, essas coisas não faz você tremer? Porque tem um livro de Santo Afonso de Ligório que chama Preparação para a Morte. Quando ele vai falar do juízo particular, ele fala que nós vamos ter 6 acusadores. E entre eles até o teu anjo da guarda. Que agora ele está como auxílio. Mas no dia do juízo, se você não se emendar, ele vai mostrar para Deus, às vezes que ele falou, sai desse grupo de WhatsApp, acorda para ir para a missa, vai rezar, para de gastar tempo com essa porcaria. Vai rezar, irmão, vai rezar, pega o teu rosário, faz alguma coisa, vai adorar Jesus. E você falou, depois eu vou. E aí quando vai rezar, ainda leva o celular junto, dá uma pitada, o cara já perde o foco, vai lá ver o que é. É assim ou não é? A luta hoje, o ataque hoje é contra o tempo. Para a gente desperdiçar tempo. Por isso quando é proposto, e foi muita coragem da comunidade fazer uma vigília, porque ninguém mais faz. Ninguém mais faz vigília. E aí para dificultar ainda caiu uma aguinha, né? Uma chuvinha. Fala sério, quando deu aquela chuvinha você não pensou, eu vou ou não vou? Rapaz, Deus vai perdoar. Não era um pecado, né? Agora, se no juízo particular já fica definido para onde você vai, céu ou inferno, por que precisa do juízo universal? Que é quando Jesus voltar e acabar com a bagaça. Se já está definido que o Eric foi para o céu, está lá, por que Jesus precisa reunir desde Adão até o último vivente e fazer um outro juízo? Um dos motivos é que ele vai mostrar no juízo universal para todos os viventes a graça que a Rafa teve de dizer, eu não vou cuidar mais do meu corpo, eu vou cuidar da minha alma. Porque no céu só tem 2 pessoas de corpo e alma, que é Nossa Senhora e Jesus, o resto é tudo alma. No juízo universal as almas vão estar reunidas e vão pegar seu corpo. Desculpa, as almas vão vir pegar o seu corpo e ir para o juízo universal. E aí Santo Afonso fala que essa vergonha daqueles que já estão no inferno de pegar o seu corpo e olhar para esse corpo, eu te alimentei tão bem, eu cuidei tão bem de você, era para mim fazer vigília, eu falei, não, eu mereço dormir, eu trabalhei a semana inteira, eu mereço um descansinho, e amanhã é dia de acordar mais tarde, domingo, não é? Mas essas pessoas que foram para outra via, que falaram, não, eu vou macerar o meu corpo, eu vou submeter o meu corpo, a minha carne ao espírito. No juízo universal elas vão pegar o seu corpo, elas não vão pegar o seu corpo que elas alimentaram, que elas trataram bem, mas que elas penitenciaram. E aí não vai ser mais um corpo. Cadê o... Tá acordado ainda, né, guerreiro? Ele chegou em mim ali e falou, mas cada vez que você vem aqui você tá mais magro. Né? Não que... Mas essas coisas, entendeu? Do corpo. Porque o cara fica ali na academia puxando o ferro. Nós estamos precisando de ajuda aqui, braçal, né, para fazer as coisas. Os caras estão pagando para levantar peso. As comunidades estão gritando para Deus mandar homem lá para ajudar, porque não vem. Não é? Ó? Aqui tem 2 guerreiros de vida, lá tem 2 também, eu e o Zé. E esses dias saiu um caroço no meu braço aqui. Eu falei, vixe, ainda estou me recuperando aqui, não dá para ajudar muito. Do que você tem cuidado, do teu corpo ou da tua alma? São 5 razões do juízo universal, eu não vou falar todas, não dá. Mas eu lembrei disso. Uma delas também é a consequência histórica do teu sim. O que é isso?
Eu sou fruto da oração da minha bisavó, que via eu chegando de madrugada muito louco, mas estava ali rezando, metendo bala no tercinho dela. Ela ainda teve a graça de ver a minha conversão. Mas no juízo universal, Deus vai mostrar para ela a consequência dessa oração na minha vida e aquilo que Deus usou na minha vida para tocar nos outros, que era fruto dela. Um outro lado, Hitler morreu, o nazismo continua ainda, não continua? Marx morreu, houve uma consequência histórica de maldade também desses homens, eles morreram e não viu o estrago que fez, está fazendo estrago ainda. Francisco de Assis morreu, e ele viu o franciscanismo até a época dele, mas tem uma consequência histórica, tem gente hoje, jovens hoje ainda querendo viver o franciscanismo, e Deus vai mostrar aí, Rafa, valeu a pena, estou dando o céu para você já, filha, valeu a pena, olha aqui o rastro de pessoas que veio. Por isso que o demônio tenta atrapalhar a palavra perseverança na nossa vida, porque Ezequiel fala que se o justo ele se desviar do caminho de Deus, o que ele fez de justiça não vai ser levado em conta, e assim o pecador que mudou de vida e começou uma vida de justiça, o que ele fez de errado, se ele morrer em estado de graça, não vai ser levado em conta. O que interessa é como nós vamos morrer, e isso é muito sério. E São Dom Bosco fala que o dom da perseverança é dado somente para quem pede. Você tem pedido a graça da perseverança, sim ou não? Rezado, pedido, meu Deus, me dá a graça de perseverar. Ezequiel, você falava de Ezequiel do coração, tem uma passagem que Ezequiel fala de um homem que vai no mar, e ele começa a caminhar, e aí de repente a água está no tornozelo, ele anda mais um pouco, está no joelho, de repente está na cintura, de repente cobre ele. O que significa isso? Quanto mais tempo a gente tem de caminhada, mais difícil é, e mais fácil de acomodar. Eu não preciso mais ouvir pregação, eu não preciso mais ensaiar, eu não preciso mais buscar música nova, eu não preciso mais buscar inspiração, eu não preciso mais me santificar. Houve a pandemia, os pregadores que estudavam só para pregar rodaram, porque acabou as missões. Os músicos que ensaiavam só porque tinha missão. Quem se preparava só porque eu ia aparecer. Cara, a pandemia foi graça para nós lá, hein? Rezava o terço, colocava a caixa de som, ia metendo bala, o povo. Reformamos uma casa de uma senhorinha lá, que ganhamos, damos uma casa para uma senhora que a gente tinha. E foi lá, trouxemos um rapaz aqui, o Fubá, ficou no Lucianinho lá da Imaculada, e um dia eu fui montar um guarda-roupa lá, os fios, tudo amarrado, com sacola, privada aberta do lado do quarto dela, uma senhorinha com, não sei se tinha Alzheimer, o que era a doença, as janelas, tudo sem vidro. Aí nós fizemos um vídeo gravando e pedindo ajuda, entregamos a casa, tudo na pandemia. Eu nunca li tanto igual na pandemia, porque daí você não precisava pregar o que nós tinha como meta, como caminho na comunidade. Mas aí quem estava acostumado só fazer isso para aparecer? E aí nós vemos hoje comunidades que se fecharam. Nós vemos hoje pessoas que não estão mais ativas, ministério que... Por quê, filho? E aí veio a política. Quantas pessoas vestiram camisetas aí, deram a cara a tapa. O problema não é esse, o problema é não fazer isso por Cristo. O problema é o cara ter coragem de ir lá, ficar lá no meio da chuva, tomando cuspida na cara, tapa na cara por um homem. E quando você toca nos mandamentos, quando você fala disso, você quer ver as mulheradas ficar com raiva do você fala da roupa. A mulherada abandonar a roupa, romper com shorts curtos, com decote, mas isso é só lá em Cornélia. Aqui eu sei que tem uma mulherada que se veste modestamente. Aí essa criancinha Jacinta, Nossa Senhora aparece para ela e fala assim, virão modas, minha filha, que ofenderão muito o meu Senhor. Aí o Frei Damião, aqui do Brasil, que é mais louco ainda, é o Frei Damião que fala isso, ele fala assim, as mulheres que andam de calça jeans, as suas pernas vão queimar no inferno. Olha a loucura que ele fala, imagina se a gente falar isso numa pregação.
O Padre Pio deixou de confessar uma mulher que veio do Canadá para a Itália, porque ela vendia calça, ela tinha uma loja de calça. E outra coisa, não confessava os homens também que andavam com camiseta curta, igual nós andamos. Olha a radicalidade dos santos! Tanto que ele colocou uma placa lá, mulherada de saia, de vestido assim assado, e os homens sem camiseta de manga. Só que eu pensava que era camiseta regata, né? Mas nem tinha camiseta regata naquela época. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, a casa está caindo para nós. Fala aí, fala aí. Jesus tira do coração deles o meu e o teu. Agora é abandono, filho. Você não tem mais direito, não. É o que eu falar. É o que eu mandar. Nós celebramos, foi agora a liturgia desses dias, né? Pedro, tu me ama? Na verdade ele fala Simão. Ele não fala Pedro, ele fala Simão, tu me amas? Porque Pedro era o nome que Cristo deu para ele. Pedro tinha voltado a pescar. Simão. Por que Simão? Porque é a tua humanidade. É a tua essência. Simão, tu me amas? Todo mundo conhece a passagem, no final ele fala assim, ó: aproveita, porque agora você vai para onde você quer, mas vai chegar um tempo que as pessoas vão te levar para onde você não quer ir. Na verdade, eu não sei se eu queria estar aqui, não. Para nós vai custando cada vez mais sair de casa. Para mim custa muito, rapaz. Tem que deixar a mulher com 6 filhos lá, morando na chácara. Mas eu não tenho mais direito. Não é puxando o saco não, mas é a parceria, né? Também vive aquilo. Tem coisa que a gente escuta de membro, de vocacionado, de pessoa que vem na comunidade, que se fosse o serviço, a gente mandava os caras, vai caçar o que você... Vai fazer alguma coisa, filho. Mas porque a obra é de Deus, você tem que ficar quieto. Na verdade, eu acho que era um negócio mais sério ainda, né? Era umas pancadas que você ia dar, mas coisa que você... Que petulância, mano. E aí você tem que ser... E você também, na tua casa tem tuas lutas, com certeza. E aí, por amor a Cristo, para não perder aquela alma, por causa do céu... Você vê, Jesus, eles não receberam o Espírito Santo aqui. Os discípulos na Bíblia, eles receberam o Espírito Santo 3 vezes. Primeiro Jesus envia eles para pregar as palavras, e Jesus derrama o Espírito Santo sobre eles. Então a primeira vez foi para pregar a palavra. A segunda vez, quando Jesus volta, eles estão fechados, ele mostra as chagas para Tomé, e ele fala assim: agora eu dou poder para vocês perdoar os pecados. E a terceira vez em Pentecostes, que eu vou falar na outra pregação, o que gera o Pentecostes verdadeiro. O padre Paulo Ricardo fala que Pentecostes acontece só quem está na quinta morada. Nós recebemos por que tem essas 3 condições do Espírito Santo? Porque existe medida do derramamento do Espírito Santo. Os discípulos ainda não suportavam aquilo que aconteceu em Pentecostes. Por isso foi dado partes. Só que, problema, eles já tinham deixado tudo para seguir. E aí eles começaram a seguir. Você já está seguindo? Você já está seguindo Jesus? Você já pode dizer isso? Eu sigo. Eu sou servo. Eu sou consagrado. Rapaz, é pesado demais essa palavra. Eu sou fundador. Dá medo de falar essas coisas. Aí tem outra palavra. Zacarias 4:4. Ele vai falar família por família. Aí Padre Antônio Vieira fala que no juízo vai ser separado família por família. Mas não é família, os teus parentes de sangue. É a tua profissão. Os padres vai estar com os padres. Os papas vai estar com os papas. E se Deus quiser que a gente não esteja com os fundadores de ordem, só das novas comunidades. Senão nós rodamos, cara. É com esse povo que vai ser o nosso julgamento. Consagradas com consagradas. Santa Terezinha é só esse naipe de gente que vai estar do teu lado. Santa Maria Madalena de Paz, só gente louca. E Jesus vai olhar essas vidas e vai olhar a vida do pai de Santa Terezinha, como que é o nome dele? São Martim? Como que é? São Luís Martin. E vai olhar para o Guilherme, que perde a paciência rapidinho. Que para pegar esse dia eu peguei uma concha de alumínio batido no meio da cozinha, dei uma colherada neles, brigando na hora de comer. Eu falei, misericórdia. Porque é uma luta, irmão. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou no bolo aqui também pela santificação. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Vamos lá para Apocalipse 22, só para você ver uma coisinha.
Bom que eu tenho até 6 horas para pregar, não estou nem preocupado com o tempo. Tem umas coisinhas aí no meio do caminho que vai acontecer, mas agora não vai aparecer plaquinha ali, falta 10 minutos, falta 15 minutos. Apocalipse 22, versículo 11. Cadê o Rafael? Já tombou aí? Antes de ler essa passagem, aproveitar que ele está dormindo, para ele não ficar muito vaidoso. Estava dando catequese para os 2 mais velhos, meu. E eu falei assim, vocês sabem que agora vocês estão ficando mais velhos, as pessoas vão começar a colocar vocês na parede. E eu falei para eles, e se as pessoas perguntassem para vocês, vocês são tristes, cara, vocês não fazem nada, vocês não praticam esporte, vocês não vão num circo, vocês não... Que vida de criança, o pai de vocês é muito ruim. O que vocês responderiam? Aí ele falou assim, nós somos felizes porque nós temos Jesus na capela, nós moramos com ele. Daí eu falei assim, mas e você fala isso porque o teu pai e a tua mãe colocou isso na tua cabeça. Aí ele falou assim, então os santos erraram? É eles que são a referência. Não que, né, tô falando, porque eu comecei a citar isso na nossa pregação, ele começou a ficar meio inchado, sabe? Meio. Porque o pai de Santa Teresinha nem elogiava ela. E quando os outros elogiavam, ele fazia ela passar vergonha para ela não ficar orgulhosa. Porque eles queriam gerar virtudes. E eles queriam gerar nos filhos, os 2 que são santos, o desejo daquela família ser santa, não só ser salva, ser santa, ganhar o céu, ir direto, nem passar por purgatório. Tem uma Santa Vitalina. Ela ficou uns dias no purgatório, sabe por quê? Ela penteou o cabelo dela na sexta-feira santa. Ela tinha umas vaidadezinhas com o cabelo dela. Tem um outro santo, fugiu da... Porque ele ouviu com prazer da cela dele o cântico que estava cantando. Ele passou uns dias no purgatório. Agora imagina nós que somos curiosos, que gostamos de ver, hein? O que está acontecendo. A gente até digita lá o nome da pessoa. Luciano Lemos já renunciou ao Facebook. Vamos lá. Fulano, deixa eu ver o que ele está postando. Pai, com uma curiosidade, eu ouvi uma música de Deus, um salmo cantado, o cara rodou. Um frei do Padre Pio que apareceu para ele pedindo oração, que cuidava, um sacristão. Um dia ele passou diante do altar, ele não fez a vênia. Aí estava lá no purgatório, para reparar isso, gente. Olha a seriedade da palavra de Deus. Nós estamos falando de coisinha pequena. Olha o tanto de pessoas na Bíblia que rodaram por causa de pecado venial. A mulher de Ló, o que ela fez para virar estátua de sal? O que ela fez? Olhou para trás. Sei lá se a minha consagração vale mesmo, né? Cara, um voto feito a Deus. É um voto feito a Deus. Não é feito ao Guilherme, não é feito a fulano. É um voto feito a Deus, meu irmão. É muito sério. Apocalipse 22, 11. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas. Quem está no mundão, deixa ficar no mundão. Em outra palavra, ele está falando aqui. Quem está lá no bebê cair e levantar, deixa lá. Agora. Mas o justo, continua, faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Quem está no mundão, deixa, filho. Mas você entrou aqui, você caiu numa cilada. Você entrou num retiro e você caiu numa cilada. Por quê? Porque você vai sair da ignorância, isso vai ter um peso. São Vicente Ferrer fala, ainda que eu seja condenado, essa pregação que eu estou fazendo aqui vai pesar na tua vida no dia do juízo. E eu falo a mesma coisa, ainda que eu seja condenado, essa pregação de querer tirar, porque as pessoas falam assim,
Vocês não estão sendo misericordiosos. É muito duro. Um retiro que eu preguei aqui em Ponta Grossa, primeiro que eu veio pregar aqui, que o Lucianinho trouxe, que foi o Tão Sublime Sacramento. Eu fiz uma pregação e eu falei de segunda união. Eu falei que quem estava em segunda união estava em adultério, segundo a Bíblia. Veio um cara procurar eu, aqui em Ponta Grossa, nem sei o nome daquele lugar lá. Veio 2. O cara falou assim: cara, você não conhece a minha história. Agora não sei o que, não sei o que lá, você falar aquilo. Eu falei assim para ele: esquece o jeito que eu falei, a forma que eu falei, mas agora vamos para o que eu falei. Porque na Bíblia a segunda união é o quê? Aquele que casa com uma mulher e se relaciona com outra, comete adultério. Mateus 5 está lá, só olhar. E o duro quando cai esse evangelho na missa, que o padre faz de tudo, mas ele não fala, né? Não toca nisso, ele vai lá no... Aí chegou um outro e falou assim: cara, a minha esposa me deixou com 4 filhas, mas essa pregação me reanimou para mim comungar e ficar com Jesus, porque ou eu escolho a pessoa ou eu escolho o Cristo. Porque 1 Coríntios 11 fala que aquele que comunga em pecado comunga a sua própria condenação. Daí a pessoa fala assim: mas eu amo Jesus. Cara, mas você não está vivendo os mandamentos, cara. É dolorido? Lógico que é. Não estou me colocando numa situação dessa se acontecer, mas a verdade é essa. Se a Thaís der um pé na minha bunda, se apaixonar por outro, cara, eu vou ter que viver castidade. Se eu quiser entrar no céu até ela morrer, mas eu não posso matar ela, né? Eu falo: não, tem um jeito. Foi um cara pregar na comunidade lá, começou a falar da maçonaria. Pode falar essas coisas, né? Aí, quando uma pessoa que é da maçonaria, ela sai, se ela contar para alguém, ela morre. Tem um kadosh para matar ela. E tinha um traficante que estava se convertendo, participando. Daí ele falou assim: e se eu matar o kadosh? Os caras dominam tudo, filho. Tá tudo tomado, tá tudo dominado. O nosso negócio é se preparar. E aí São João d'Ávila fala: o Espírito Santo é derramado onde ele é pedido, desejado. E aí ele fala assim: depois que você pede, pedir é convidar, você convida o Espírito Santo, você torce para que ele venha. Só que quando você vai receber uma visita, você arruma a casa para receber a visita. E aí não é só arrumar a casa, você tem que dar de comer para a visita. Quando Noé está na arca, ele solta um corvo, o corvo volta? Não volta, porque tinha carne no chão, ele foi pá. Mas quando ele solta a pomba volta, porque a pomba não estava pegada nas coisas da terra. O Espírito Santo não é derramado em quem está apegado nas coisas da terra. Esse é o processo. Arrumar a casa, ir matando os meus sonhos, o teu. Em comunidade é luta isso, hein? O meu microfone. Quebrou teu microfone lá na comunidade, que é dia, né? O meu microfone. É a luta, a gente tem isso também. A minha galinha, agora nós estamos na roça, é outra conversa. Minha galinha. Não bota sem vergonha, tive que dar uma palavra de ordem pra dona Preta. Ela, você veio aqui pra botar, filha. Tem criança aí querendo comer esse filé de ovo aí. Começou a botar. Falaram que a galinha respeita a quaresma, velho. Eu fiquei de cara com isso daí. Falei, então agora já passou a quaresma, filha. Pode botar. Lá em Cornélio, eu não sei aqui, lá em Cornélio, a bandeja de 30 ovo... Subiu o preço, né? Só que agora o que eles fizeram? Manteve o preço, só que não vem mais com 30, vem com 20 ovo. Ou abaixou 2, eu falei: putz, tá caro, hein? Alimentar o Espírito Santo com o quê? Com a vida virtuosa. Aqui nós não estamos falando de Pentecostes ainda. Nós estamos falando de graças que Deus vai derramando, Deus vai para o homem caminhando e se desvencilhando e brotando desejo de santidade, até que acontece Pentecostes, que eu vou falar na outra pregação. Que daí é outra coisa, filho. É outra pegada, é outro.
O que cabe a nós é agora pedir essa graça. Não é esperar o ministério cantar, não é esperar o Guilherme, porque João 16:8 diz que o Espírito, quando ele vem para 3 coisas: convencer o homem a respeito do pecado, da justiça e da salvação. Fora isso é tudo balela. São Bernardo fala assim: como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Ele fala assim: quando os meus olhos não querem mais apreciar as coisas desse mundo, quando os meus sentimentos, e ele vai descrevendo os 5 sentidos que não está mais apegado nessa terra, aí ele fala: eu sei aí que eu tenho o Espírito Santo. Não tem nada a ver com gritaria, não, isso não significa nada. O Espírito Santo, ele faz um reboliço na vida da gente, uma colisão com o pecado. Se você está em pecado mortal ainda, meu irmão, pelo amor de Deus, a hora que o padre vir aqui, gruda nele e pede para ele atender a tua confissão. Esses dias eu peguei um abacate lá do vizinho, cara. Já tinha pego uma jaca, liguei no meio de um retiro lá pro cara para falar que eu tinha pegado a jaca dele, quantos que é. Aí caí na tentação, peguei um abacate lá. E aí eu lembrei de São João Maria Vianney. Um dia o diabo só fazia isso com ele, colocava ele na parede e falava assim: só esse ano você roubou 80 mil almas minha, você me dá mais trabalho que São Miguel Arcanjo. Aí um dia o diabo colocava fogo na cama dele, tinha raiva dele, porque ele comia só batata, e batata podre ainda, para matar a carne dele. O diabo, ele exorcizando lá, o diabo falou: você roubou uma fruta lá a hora que você estava vindo aqui para Ars. Aí ele falou: não, eu deixei a moeda lá pro dono, a hora que ele fosse lá ele pegar a moeda. Daí Satanás falou assim: mas eu roubei a moeda. Ele falou: então o pecado não é meu. Mas olha isso, gente. E aí não é um pecado qualquerzinho, não, é um pecado grave, meu irmão, e eu comungando. Rapaz, é muito sério, velho, essas coisas, cara. Procura esse livrinho, Preparação para a Morte, dá uma lidinha nele. Quando eu li essa parte do juízo particular, fiquei até 4 horas da manhã refazendo a minha oração, de medo, tremendo, cara. Você fala: rapaz, até o meu anjo da guarda vai estar ali falando as coisas que eu não dei ouvido para ele. E aí as pessoas vêm hoje e enganam as pessoas. O que adianta, gente, eu levantar uma pessoa da cadeira de roda para ela ir para o prostíbulo? A maior libertação, a maior cura que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela sair do pecado mortal. São João Maria Vianney sentia o cheiro da pessoa que estava em pecado, vários santos sentiam, e eles não suportavam. Só que um dia, olha o que aconteceu com ele. Ele pediu para ver a alma dele para Jesus. Sabe dessa história, Rafa? Quando Deus mostrou a alma dele, ele correu para o deserto para fazer penitência mais ainda, que a alma dele não estava pura. Ou o naipe desse santo. Só que um dia mostraram para Santa Catarina de Sena uma alma que tinha acabado de ser batizada. Santa. Quando ela viu aquela alma, ela dobrou o joelho, ela queria adorar, de tão bela, ela achou que era Deus. Uma alma em estado de graça, que não está em pecado mortal. O apóstolo Paulo fala: se a tua consciência não te acusa de nada, Deus ouve o que você fala. O acesso está livre aqui. Agora, na minha diocese tem gente amigada que é coordenadora de grupo. Não é só de grupo, é de decanato. Olha a perca da noção de pecado do povo. Um pregador da palavra, um ministério de música que vai pregar numa comunidade, uma comunidade dessa, arrebentada, que luta para pagar um talão de luz. É muito feio isso, não é? Não consegui parar, não é, Rafa? Tem que ir lá. Aí o cara vem pregar numa comunidade dessa, ela começa a exigir hotel, salário, cachê. Rapaz, o cara tá no espírito, velho. Tá no espírito, né? Tem cuidado, gente. Cuidado.
A Bíblia diz assim: o profeta que o meu povo gosta é o que fala de cerveja e de vinho. Esse o povo gosta, que não fala que é pecado. Esse São João Maria Vianney, ele manda construir uma estátua de São João Batista, só que com um detalhe, sem a cabeça. E aí ele coloca embaixo uma placa: perdeu a cabeça por causa de um baile. Arrebentava baile. E ele falava, quando uma pessoa vai para um baile, não era baile funk na época dele não, era um baile das mulheres vestidas melhor do que hoje na igreja as mulheres tá. Ele falava assim: quando uma pessoa vai para um baile, o anjo da guarda dela fica na porta, quem acompanha é um anjo de Lúcifer. E aí eu entendi por que eu era expulso de festa. Entendeu, mano? Por que a gente fazia besteira quando a gente ia nesses lugares? Porque o nosso anjo da guarda não entrava. Só que ninguém mais fala disso. Tem retiro para jovem, ninguém chama o jovem para viver a castidade mais. Fala de tudo, de fogo, fala de tudo para o jovem, mas não chama ele para a radicalidade do evangelho, para a entrega total, para um desejo de santidade, para pagar um preço para macerar a sua carne. O Salmo fala assim: como que o jovem vai manter pura a sua vida? E ele responde: sendo fiel às minhas palavras. Eu saía com mulher casada, eu tinha relação sexual no meio de paróquia da igreja, jogava camisinha no banheiro da paróquia. Quando eu tive esse confronto com Cristo, filho, e eu falei assim: não, Deus deve ter mudado de ideia em relação à castidade, essas coisas. E um amigo meu pegou a Bíblia em Hebreus 13:8, ele que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vai mudar, os mandamentos não vão mudar, é nós que vamos se adequar. Agora nós olhamos para o Cristo crucificado. A igreja colocou isso daqui, ó, essa vestimenta aqui para tampar o genital de Jesus, mas ele estava nu, humilhado, sem aspecto humano. São Bernardo fala que quando Nossa Senhora vê ele, ela não reconhece ele. Uma coisa transmite para ela, que é o filho dela, o amor, mas ela não reconheceu ele. Aí São João Crisóstomo fala: o teu Deus ficou pelado, você quer se vestir bem? O teu Deus sofreu um monte, recebeu uma coroa de espinho, você quer uma coroa de glória? Que soldado que é esse? Você está no exército errado, filho. Ele começa a falar isso. Qual que é a tua disposição para receber o Espírito? Porque ele não vai vir se a gente não colocar a casa em ordem. Vamos ficar de pé?